Fala, nação rubro-negra, começamos com o pé direito essa temporada. Na primeira partida oficial, Flamengo engoliu o Volta Redonda. O placar de 2-0 para mim não demonstrou o que a gente fez dentro de campo. A gente merecia ter dado uma goleada no time do Volta Redonda, a verdade é essa, só que é aquilo, né? Os 3 pontos foram para conta e o Flamengo pegou um elevador e subiu para a 3ª colocação do Campeonato Carioca. Já já a gente fala tudo sobre esse jogo. Em relação ao mercado da bola, o Carlinhos provavelmente esteja de saída para um time da Série A, porque ele recebeu uma proposta de um time da Série A do Campeonato Brasileiro e o time se comprometeu a pagar o salário integral do Carlinhos, então a decisão está na mão do atacante rubro-negro. Sobre o Vitão, ex-dirigente do Internacional, ele revelou que o Vitão não é inegociável e acenou com uma saída do jogador. E a gente sabe que o Flamengo é esse time que fez uma excelente proposta para o Internacional. E sobre o departamento médico, o Runco, ele condenou aquelas câmaras hiperbáricas, né, para uma recuperação mais rápida dos jogadores. Já já eu detalho isso para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, por favor, dedão no like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Nada é impossível! E nação rubro-negra, parece que a saída do Carlinhos ela está próxima, né? O Carlinhos não tinha aceitado sair do Brasil e ir para um outro time fora do Brasil, mas agora ele recebeu uma proposta de um time da Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Vitória. Vitória da Bahia, ele fez uma proposta oficial para o Flamengo e essa proposta seria por um empréstimo do Carlinhos, sem eles pagarem nada por esse empréstimo, mas caso o Vitória queira ficar com o Carlinhos, o Vitória pagaria em torno ali de 4 milhões de reais, 5 milhões de reais para o Flamengo, tá? São bons números, a gente sabe que o Carlinhos não conseguiu vingar no rubro-negro. Esse campeonato carioca foi bom para ele, em 4 partidas ele marcou 3 gols e isso coloca ele mais na vitrine, principalmente também porque ele joga no rubro-negro, né? A gente sabe que vestiu o vermelho e preto, todo mundo fica de olho. Em relação ao salário do Carlinhos, que gira em torno ali de 220 mil reais, o Vitória já se comprometeu que caso ele vá para o Vitória pagará integralmente o salário do Carlinhos, aliviando também um pouquinho aí a folha salarial rubro-negra. Agora, a decisão está na mão do Carlinhos, segundo coluna do Fla. O Flamengo já aceitou a proposta. E se o Carlinhos quiser se mudar aí, provavelmente se mude, né? Porque é um time brasileiro, ele não precisa sair do país, ele não está com a vontade de sair do país. É um time brasileiro. Torcida do Vitória é uma torcida grande, vai abraçar o jogador, com certeza no Vitória o Carlinhos terá mais oportunidades do que teve no Flamengo, e é isso, vamos aguardar. Daqui a alguns dias a gente saberá com certeza a decisão do Carlinhos. O Felipe Luiz até comentou na coletiva sobre o Carlinhos, falou, não, o Carlinhos jogou 4 partidas ali no Carioca, então a gente vai resolver, quando voltar para o Rio de Janeiro, vai resolver o futuro do Carlinhos. Dá para perceber que Carlinhos, Pablo, eles são jogadores que a princípio não fazem parte do que o Felipe Luiz planejou para essa temporada de 2025. Então, a saída deles é o que o Flamengo espera para esse começo de ano. Carlinhos, se aceitar a proposta, vai para o Vitória. E o Pablo, né? Tem times aqui no Brasil que querem a contratação do Pablo, como é o caso do Sport. Vamos ver se dá match essa vontade do Sport levar o Pablo, que aí aliviaria bastante também a folha salarial, né? O Sport pagaria metade do salário e o salário do Pablo é maior do que 600 mil reais. Então também já iria aliviar a folha salarial e abrir uma brecha aí para trazer algum outro jogador que receba o salário ali parecido com o que recebe o Carlinhos, mais o do Pablo, né, o que a gente vai ter de alívio na folha salarial caso ele vá para o Sport, liberaria em torno de 500 mil reais por mês na folha salarial, entre 500 e 600 mil reais. Já é uma boa brecha para a gente contratar 1 ou 2 bons jogadores para colocar esse elenco do Flamengo, um elenco cada vez mais robusto. E nação, falando sobre a parte do departamento médico, o paparazzo rubro-negro ele soltou uma notícia que informa sobre a inutilização das câmaras hiperbáricas, né? Hiperbáricas são aquelas câmaras que o jogador entra e a oxigenação ela sobe bastante, em torno de mais 30% do que é aqui no mundo normal, né? Eles entram nessa câmara e isso
ajuda a recuperação. Pelo menos são estudos internacionais que trazem esse tipo de informação. Só que o Runco, ele não é adepto desse tipo de filosofia. Então, ele desligou as máquinas, né? Não vai utilizar, condenou essas máquinas, e ele acha que esse tipo de máquina pode até causar uma queimadura nos jogadores. É aquilo, são mudanças no departamento médico. O BAP, ele prometeu profissionalismo, e nada mais profissional do que você contratar um especialista e deixar na mão do especialista as decisões, como ele fez no futebol com o Boto e está fazendo aí no departamento médico com o Runco. Que tudo dê certo. A gente sabe a quantidade de contusões que a gente teve no ano passado, ano retrasado, era uma reclamação antiga da torcida, e o que a gente tem que fazer é dar tempo ao Runco para ele poder mostrar que nessa temporada a gente terá menos lesões do que na temporada passada, na retrasada. Era uma reclamação muito antiga da torcida do Flamengo em relação ao número de lesões que o Flamengo teve, principalmente na temporada passada, né? Muita gente achando que o departamento médico estava aquém das expectativas, e o tempo irá dizer pra gente se esse método de trabalho do Runco, ele é um método ali eficiente e trará muito menos lesões para essa temporada de 2025, trará jogadores em condições melhores na forma física, e isso o tempo responderá pra gente, e tomara que tudo ocorra bem, né? O Runco tem bastante experiência, já foi médico da seleção brasileira, já foi médico também do Flamengo por muito tempo. Competência a gente sabe que ele tem, e o tempo a gente dará para ele mostrar os resultados nesse departamento, nesse novo departamento médico do rubro-negro. A nação rubro-negra, o Flamengo iniciou com o pé direito essa temporada de 2025, né? Enfrentamos o Volta Redonda, que estava muito bem no Campeonato Carioca, só que aquilo, né? O Felipe Luiz, excelente técnico, o Flamengo jogou muito bem, engoliu o Volta Redonda. O placar, para mim, de 2-0, foi um placar aquém do que a gente viu no jogo, né? O Flamengo produziu muito mais, mereceu golear, para mim, o Volta Redonda, né? Em torno de 4-0, para mim, seria um placar justo. Juninho fez sua estreia, deu uma cabeçada ali perigosa, perdeu um gol na cara, mas é aquilo, né? Primeiro jogo do cara, a gente sabe que o manto, ele pesa, e a gente, lógico, deposita uma boa esperança ali no Juninho para essa temporada, né? O jogador rápido, mostrou ali uma boa movimentação, ele faz o facão como ninguém, né? Parecido com o Gabigol. O Gabigol fazia muito bem o facão na época que o Gabigol estava bem. E o Juninho, ele faz muito bem esse papel, e temos vários excelentes jogadores no meio de campo para mandar as bolas para esse novo atacante rubro-negro. Quem foi muito bem na partida também foi o Michael, né? Michael correndo o tempo todo dentro de campo, a parte defensiva do Flamengo muito sólida, a construção de jogo, né? Um jogo apoiado, como disse Felipe Luiz na coletiva. Então, é isso. O Felipe Luiz quer um time unido dentro de campo, e ele revelou ali na coletiva que essa partida contra o Volta Redonda mostrou muito o que ele quer para essa temporada de 2025. Golaço do Plata, né? Uma característica do Plata, a gente já viu vários gols parecidos do Plata em outros times, que ele dá esse corte e manda um chute ali, um vareio mesmo, que é difícil para qualquer goleiro pegar, mesmo que não vá muito no canto, porque foi uma bela de uma porrada na bola que o Plata deu, fez o gol dele. O Michael fez um gol de oportunismo, né? Michael não para dentro de campo. Bruno Henrique indo bem também. Arrascaeta, mano, que drible que o Arrascaeta deu no segundo tempo. Joga muito, caiu muito bem a camisa 10 no Arrascaeta. Plata fazendo o seu papel ali no meio campo. Gerson jogando muito bem, na minha opinião. Pulgar também engolindo a bola. Então o Flamengo como um todo foi muito bem dentro de campo, né? Mereceu essa vitória. Agora o Flamengo está na terceira colocação com 7 pontos. Só que lembrando, né? Flamengo e Volta Redonda tem 5 partidas e o restante dos times tem 4 partidas. Mas o que a gente precisa fazer é o nosso dever de casa, e esse dever de casa ele foi feito, né? O Felipe Luiz exaltou muito a qualidade dos jogadores e também a dedicação do elenco na coletiva de imprensa depois da partida, e vamos para cima. Temos uma nova partida aí contra o Sampaio Correia no meio dessa semana, e aquela estreia do Flamengo, do time profissional do Flamengo no Maracanã, depois desse tour pelo Brasil para agraciar os torcedores off-Rio. E
E a gente sabe quando o tema é relacionado ao mercado da bola, nada é fácil para o rubro-negro, né? O Flamengo está atrás do Vitão, zagueiro do Internacional, ótimo zagueiro do Internacional, diga-se de passagem, um dos melhores no Brasil hoje em dia. E o Flamengo está tentando a contratação, já fez a oferta ali de em torno de 7 milhões de euros e mais o perdão da dívida do Thiago Maia. O Internacional, ele quer em torno de 14 milhões de euros. Então o Flamengo oferece mais ou menos 11 milhões de euros e o Internacional quer em torno de 14. Então, negociando, tudo acontece. E o ex-dirigente ligado à diretoria do Internacional, o Dani Dubin, ele falou em relação às negociações e deu uma esperança aí para a torcida do Flamengo, né? Pelo que ele está dizendo, a saída do Vitão, ela está sendo encaminhada. Vamos abrir aspas para o que disse o Dubin. Existe uma determinação no Conselho de Gestão que nenhum jogador é inegociável no Inter. Eu concordo com isso. Acho que eu já tenho muito tempo de futebol e eu aprendi isso. Você não pode ter um jogador e dizer que tem jogadores inegociáveis. Todos são negociáveis. Agora eu tenho certeza absoluta que se o Vitão sair do Inter, ele vai sair por um preço espetacular. Então, assim, eu não posso garantir que ele vai ficar. Gostaria muito que ele ficasse, já que hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas o que eu posso dizer para o torcedor do Inter é que barato ele não vai sair. E se sair, será um negócio muito bom. Ele ressaltou novamente aí esse negócio espetacular. E os valores envolvidos, né? 11 milhões de euros dá mais de 60 milhões de reais. É um valor muito bom. Internacional tá mal das pernas. A gente sabe que a parte financeira do Internacional não está bem, né? Eles não conseguiram nem pagar ainda o Thiago Maia. Então, a proposta do Flamengo é uma boa proposta, as negociações continuam e com essas palavras a gente consegue perceber que o Inter realmente está encaminhando a saída do Vitão e que seja para o Flamengo, né? Para um time que ele terá uma vitrine gigantesca, o Flamengo poderá vender ele no futuro, se for o caso, e ele vai ajudar muito o rubro-negro nessa temporada que temos pelo menos, né, mais ou menos, melhor dizendo, em torno de 60 jogos para fazer em 2025. Então, a gente precisa realmente de um elenco assim, cheio de bons jogadores para o Felipe, quando tiver que rodar, ele conseguir rodar da melhor forma possível esse time. Valeu, nação rubro-negra, tenha uma semana abençoada, pra cima deles, Mengão, até a próxima e saudações.